Fala galerinha, seja bem-vindo ao canal Conexão Futebol. Ontem o Bahia jogou bem, jogou com a equipe bem equilibrada. O Bahia fez a sua melhor partida no ano. O Bahia acertou nas finalizações, que antigamente o Bahia não tinha aquela finalização corretamente forte e bem firme no ataque. Isso mostra que o Bahia está realmente focado na Libertadores. O mais interessante ainda é que a imprensa do Sul está elogiando o nosso time, o nosso maior do Nordeste, que é o Bahia. E veja aí o que falou o grupo da SPN ontem, após a vitória de 3-0 na Fonte Nova, lotado. E o Bahia realmente vai estar literalmente na fase de grupo. Veja aí, além do mais, deixa seu like, compartilhe, ajude o nosso canal a chegar a mais visualizações. Que Deus abençoe a todos. Bahia vai lá, não perde para o Strongest fora, faz o jogo que faz hoje, mostra maturidade, seus jogadores, entendendo bem a competição. Claro que tem um treinador experiente que conhece demais essa competição, isso faz diferença. Né? E como? Demonstra repertório, o time do Rogério está demonstrando baita repertório, jogadores com versatilidade, ou seja, baita cartão de visitas para quem está chegando na competição, Bira. Boa noite, William, Jean, Mário Marra, nosso rei dos trocadilhos, Elton Serra, o das figurinhas, boa noite aos fãs das E fã do treinador do Boca. Cara, assim, eu achei um jogo de muita imposição, mesmo com alguma dificuldade de construção no início, porque o The Strong tentou ameaçar e não consegue ameaçar, não conseguiu ameaçar o Bahia. E a impressão que eu tenho dos times do Rogério, isso é muito comum, desde quando ele começou a fazer bons trabalhos, é que os times vão criando volume de jogo, vão criando uma situação muito desconfortável até que uma hora, quando eles superam o adversário, se não for um time muito forte, um time competitivo do outro lado, que dificilmente o Bahia vai enfrentar na Libertadores, eu estou destacando isso, quando passa essa primeira barreira, a tendência é o jogo ficar mais tranquilo. E já misturando um pouquinho, sem querer obviamente largar o assunto do Bahia, quando a gente vê o Boca investindo Rojo, né, André Herrera, o Cavani, ali... Mas daqui a pouco a gente vai falar Cavani e Noite de Nilson. Sendo eliminado pela Aliança Lima, e vendo a qualidade do elenco que o Bahia montou, porque o William José vai crescer, o Nestor vai jogar muito e uma hora pode ser titular dessa equipe, o Cauli, que de repente volta a ser titular, pra gente jogar um pouco melhor sem a bola, ainda tem o Michel Araújo, só falar de alguns jogadores. É óbvio que o Bahia não está entre os favoritos da Libertadores, o Bahia nem sequer chegou ainda à fase de grupos pra gente poder discuti-la. Mas a gente tem que olhar com bastante respeito, tá? Porque o Rogério é um cara que consegue tirar do time coisas muito boas, o Mário fala sobre as triangulações, a pressão que o Bahia consegue fazer é muito bem executada. No passado o Bahia só não conseguiu uma colocação melhor no campeonato por erros de finalização, não foi por questões táticas. E... Fonte Nova pesa. Oi? A Fonte Nova lotada. A Fonte Nova pesa muito. Eu não vou dizer que o Bahia está classificado, mas o Boston River... Essa fase já tá agora. Para a fase de grupos. O Boston River, só adiantando um pouquinho, é muito pequeno. O Boston River não tem título nem de segunda divisão no Campeonato Uruguaio. Jogou 4 jogos até agora no Campeonato Uruguaio, não ganhou nenhum. Tá? Tem título de terceira e quarta divisão. O Nublense é muito pequeno. Tem título de segunda e terceira divisão, não tem título do Campeonato Chileno. O Bahia vai muito favorito na próxima fase. Pela qualidade do elenco, pelo tamanho da equipe, pela torcida que os outros times não têm. Eu concordo que o momento mais difícil do Bahia era o jogo mais perigoso, era o jogo do Strongest na altitude. E hoje o Bahia entrou como favorito e confirmou com tranquilidade. Então eu acho que essa Libertadores pro Bahia, a produção do Bahia promete ser bem divertida. Então é o favorito, mas acho que a pessoa do Bahia pode se divertir bastante nessa Libertadores. Vai desfrutar da Libertadores. Eu, particularmente, eu queria ter essa confiança toda, né? Não sei porque, se pelo fato de eu ser torcedor do Bahia, mas eu sei que o Bahia tem uma equipe realmente qualificada, mas eu não consigo ver essa superioridade absurda como eles falam. Eu acho que eu tento ter um pouco mais de pés no chão, né? O jogo contra o The Strongest, contra o The Strongest hoje, mostrou, ontem no caso, mostrou que o Bahia teve dificuldades. O Bahia teve dificuldades, apesar dos 3-0, mas enquanto estava 0-0, o time do The Strongest estava se defendendo bem, estava criando dificuldades. Aí o Bahia fez o gol de pênalti, depois teve o jogador expulso. Aí quando fez o gol, realmente abriu a porteira. Mas enquanto estava 0-0, o time do The Strongest trouxe dificuldades para o Bahia. E o Bahia teve alguma dificuldade, sim. Mesmo assim, eu acho que o Bahia ganharia o jogo. Eu acho que ganharia. Mas após fazer 1-0, aí realmente a coisa desandou. Bora continuar, Vitor. E vamos esperar a classificação para não adiantar na próxima fase. Também acho. E vamos esperar para ver qual grupo cai, porque é pote 3, claro, é a coisa pode cair com o brasileiro. É que vem do Bahia, só barra, e eu fico imaginando a imprensa argentina hoje discutindo, porque a gente viu várias coisas, desculpa me alongar. Os brasileiros vão dominar a Libertadores, não dá para brigar com os brasileiros potencial econômico. Hoje, o Boca, com investimento maior que nos últimos anos, foi eliminado do Boca Mundial pelo Aliança Lima, que há alguns anos é um gigante peruano, foi rebaixado. Que vergonha não ganhava um jogo que de Libertadores vergonha. há não sei quanto tempo. Ou seja, a chance dos brasileiros continuarem hegemônicos é enorme. E de repente parece uma exceção e quebrar isso, mas é óbvio que os brasileiros vão
mandar na Libertadores em quase todos os jogos. Só um ponto que eu acho interessante. Na reta final do Campeonato Brasileiro, E o Bahia é um deles. e a gente falou sobre isso aqui, né? O Bahia criava e não fazia gol. O Bahia contrata o William José. O William José faz o gol na Bolívia, mas o William José continua na reserva. O Bahia agora continua criando muitas chances de gol. Um pouquinho antes do jogo terminar, a gente estava conversando aqui, eram 20 finalizações. Nenhuma bola na direção do goleiro do Bahia. Só que a bola agora está entrando, de formas diferentes. O Ademir, que fez 2 gols, e perdeu 2 também com a perna direita, botando no alto, um no primeiro tempo e um no segundo, a gente não vai nem falar disso. É porque o que aconteceu ano passado é que ele ia perder os 2 gols, mas os outros 2 não ia fazer. Hoje, Na verdade, entraram 2 bolas hoje, porque eu acho que assim, não sei nem se dá pra dizer, né, Marra, olhando pros 180 minutos, que a bola agora tá entrando. Porque o que o Bahia desperdiçou de chances... Nos 2 jogos. Olhando principalmente pro primeiro jogo, acho que ele é pro jogo. E hoje também, algumas chances, mas tudo bem, é normal. Também você não vai criar 20 chances e fazer 20 gols, né? Mas eu acho que no primeiro tempo do jogo de ida, o Bahia podia talvez ter resolvido a parada ali mesmo, né? E acho que lá me lembrou muito o Bahia do Campeonato Brasileiro. De fato, depois acho que nos outros 3 tempos, não. O Elton, queria dividir essa conversa com você, justamente isso. O Bahia, que é um time que se caracterizou por criar oportunidades, elas não faltavam, a gente sabia o que acontecia, mas o Bahia com extrema dificuldade de fazer gols. Hoje, que o Jean pontuou bem, né? Passou um pouquinho por isso realmente no jogo de ida, mas hoje foi diferente. Perdeu sim, mas fez 3. É uma situação que, se não está solucionada, dá todas as pistas, dá todas as deixas de que está se solucionando, realmente é um problema que está se encaminhando para ser resolvido com as peças que hoje tem, porque realmente, do meio para frente ali, o Bahia tem muita qualidade. Broadcasting Emergency Channel. Aproveitando aí essa propaganda. Não, deixa tu falar. William, eu Vai lá, diria que o jogo lá em La Paz foi uma exceção, né? O Bahia venceu bem aqui, o Strongest. Venceu o América de Natal fazendo 5 gols. Venceu o Colo-Colo no Campeonato Baiano fazendo 6 gols. É um time que melhorou muito sua produtividade ofensiva nessa temporada. E jogar na Bolívia, jogar em La Paz, com jogadores que não estavam acostumados a isso, né? O jogador que tem mais minutos em La Paz é o Santiago Arias, que estava no banco de reservas, nem foi titular. É lógico que isso pesa bastante. Acho que a quantidade de gols que o Bahia perdeu também vai na conta de um time que precisou lidar com um 12º jogador, né? Depois virou 11º, né? Porque o The Strongest teve um jogador expulso aos 5 minutos. Então, é um time que tem sido mais efetivo nas finalizações, né? Tem feito um dos melhores ataques, inclusive, desse início de temporada, dos times que disputam a Série A. Sobre o Ademir, o Bahia, eu falei aqui no início, né? O Rogério era muito previsível com aquele time de toque de bola, um time que buscava muito mais envolver o adversário com a posse. O Ademir não tinha vaga nesse time. Era um time que era talhado para ter um quarteto e 2 atacantes, né? Jogava o Everaldo, depois passou a jogar o Everaldo junto com o Lúcio, né? 2 jogadores ali um pouco mais à frente. O Everaldo é que saía um pouco mais, né, para funcionar como ponta. Então, não era um time para o Ademir jogar. Agora, o Bahia mescla isso. Quando o Bahia joga com 3 zagueiros, ele libera um ala. E aí o Ademir tem campo para atacar. O Ademir é um jogador de verticalidade. Ele vai aparecer mais na área para finalizar, mas ele vai ser um jogador também para dar assistências. É o líder de assistências do Bahia. Deu 3 assistências num jogo só, recentemente, aqui na Fonte Nova. Então, um jogador que potencializou a sua individualidade com um jogo coletivo que mesclava posse de bola e transições rápidas. Isso ajudou demais o jogador. E é lógico também, né, que se a gente for analisar criação com efetividade, Ademir historicamente, nunca foi um jogador finalizador, nunca foi um artilheiro, não é um cara de fazer muitos gols, é um cara de abrir campo, de 1 contra 1, de assistências, como tem mostrado aqui. Mas essa individualidade dele apareceu mais num time que consegue mesclar posse de bola e muitas vezes, né, baixar a linha, ter que recuar um pouco mais, atrair o adversário para o seu campo de defesa para sair em velocidade. E agora com essa formação, com 2 pontas, isso ajuda demais também, né? Porque você tem, de um lado, um Luciano Juba e o Eric Puga, uma dupla muito boa. O Mário Marra destacou muito bem, né? O Luciano Juba muitas vezes jogando por dentro. Fez o que o Gilberto fez no jogo de ida. Ele só inverteu a posição, né? O lateral. O mecanismo é o mesmo. Mas você tem do outro lado um cara que abre o campo, que é o Eric Puga. Isso facilita o jogo do Ademir também, porque o time do The Strongest começou aqui com linha de 5, né? Então os 2 pontas abriram bastante o campo para tentar abrir essa defesa. E aí tem infiltração do Jean Lucas, que apareceu na entrada da área, a infiltração do Everton Ribeiro, um jogador que se aproximou ali também do Lúcio Rodrigues, o próprio Lúcio, né, saindo dos lados do campo. Esse jogo coletivo... Galera, como vocês viram aí, o Bahia está tendo uma boa repercussão mundial, até sul-americano. Uma rede da América do Sul, da Bolívia, chorando porque o Bahia ganhou de 3-0 para o The Strong. E realmente o The Strong só é bom não, mais ou menos nas alturas, porque quem joga lá nas alturas não consegue ganhar do The Strong. Mas o Bahia mostrou a sua capacidade de estar bem na competição. Eu acho que o Bahia vai muito longe na Copa Libertadores da América.
Se você não é inscrito ainda, deixa seu like, compartilhe. Se você estava ontem na Fonte Nova, deixa o seu like e ajude o nosso canal a chegar a mais visualizações.